Olá, quero me dirigir a todos que aqui estão chegando agora nesse momento sobre um tema que vai direto ao dia a dia da sociedade, da carreira de um corretor de imóveis. Não deixa de ser também uma aula, né? Tanto uma aula para quem é corretor de imóvel, bem como para quem um dia pretende fazer um investimento, comprar. Mas essa aula que nós vamos estar dando aqui hoje, gratuita, ela tem uma intenção de educar o mercado imobiliário, educar o corretor de imóvel, bem como educar a sociedade civil em relação a processos na compra ou na venda de um imóvel, certo? Isso é importante porque faz parte do nosso dia a dia. Antes, eu preferi hoje fazer aqui neste cenário e não no cenário que eu já estou acostumado a fazer, que é o outro cômodo onde eu tenho as minhas estantes, a minha biblioteca pessoal. Eu preferi estar fazendo aqui hoje, porque embora também estamos aqui em reforma na casa. Mas vamos lá, pessoal, preste atenção. Antes de qualquer coisa, eu quero me dirigir a você, corretor de imóveis. Nós estamos passando por um momento na profissão histórica. Porque nós estamos fazendo uma eliminação daqueles profissionais que se dizem tal, mas não são, e que estão há muito tempo tentando se infiltrar dentro do mercado de imóveis e sujando o próprio mercado na hora que essas pessoas com má intenção oferecem serviços de prestação de serviços imobiliários sem ser corretor. E aí a gente sabe os problemas que isso pode acarretar, né? Inclusive temos aí algumas regras, né? Isso é algo que tem que ser denunciado. Logo, eu penso que todas as medidas que forem feitas, tomadas para a proteção das negociações imobiliárias, isso vai defender a carreira do corretor, vai defender o próprio cidadão comum, né, que veio comprar, e também vai fazer com que tenhamos aí um cenário diferente. Estamos avançando, mas tem muita gente dentro do mercado que não são corretores. Isso tem que tomar um certo cuidado. E você que é corretor, denuncie. Denuncie, porque realmente isso faz com que nós tenhamos muitos problemas, não só hoje na condição de gestor de negócios imobiliários, que nós apanhamos vários casos, né, de pessoas que já foram atendidas, mas de forma errada. E, enfim, muitas das vezes o que chega nas nossas mesas são pessoas que foram lesadas ou até mesmo elas não têm mais confiança. Então lá vai todo aquele trabalho que nós temos que desenvolver junto ao cliente, junto ao proprietário, para mostrar a importância da figura do corretor de imóvel na transação dos negócios imobiliários. Nós temos aí a Lei 9.514 de 97, alienação fiduciária, que é bom que você, corretor de imóvel, consiga ter o seu tempo de leitura, de ler e conhecer essa lei. Também você é bom corretor de imóvel, que tenha o hábito de estudar o mercado imobiliário, mas sem se fechar somente naquilo que você tem achismos. Ou seja, tem corretor que ele somente quer estudar aquilo que para ele serve, mas ele não quer estudar todo o mercado. Sabemos que o mercado imobiliário ele tem várias vertentes. Parece que é um oceano sem fim. Toda vez que o tempo vai passando, vai mudando, muita coisa se renova. É um papel que nós fazemos dentro da sociedade como se fosse um pouco de advogado. Inclusive, até a nossa carteira profissional, né, você pode ver a carteira do Cresce, você reparar, ela praticamente é como se fosse uma carteira de advogado, no sentido de que nós temos uma responsabilidade civil muito grande. Então, o profissional que não tem formação, ele não tem a carteira profissional, ele não é corretor. Então, esse tem que sair do nosso meio, salvo se ele estiver naquele processo do curso, mas existem etapas que devem ser respeitadas. Bom, o que eu quero trazer aqui como momentos para você de reflexão é justamente hoje o seu posicionamento no Brasil, onde quer que você esteja, onde quer que você for assistir. Por exemplo, o seu posicionamento em relação ao mercado. O que você acha? Como que você acha que o mercado deve se comportar em 2026? O que você espera de 2026? Os seus clientes, eles estão
naquela fase de pesquisa, estão naquela fase de chegar para entregar as documentações de visita, como que está o seu funil, tudo isso daí é um termômetro para que você possa medir como que você tem estado dentro do mercado imobiliário. E não só isso, eu pego um caso que aconteceu na última semana para trazer como exemplo de uma cliente, um casal na verdade, que rodou durante algum período e não teve a compra efetuada de um imóvel, porque realmente uma pessoa que não estava preparada, um corretor, deixou de passar algumas informações importantes. Quando eu digo para você a importância de estudar, tem aquela frase que diz assim: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, mas até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Não adianta, se você não faz o que você gosta, não ama, tem a famosa frase que eu cito muito, quando digo: elege para si aquilo que amas fazer, deixa que ela te mate, viva por ela e por ela morra. Para ser corretor, você tem que trabalhar muito, mas muito mais do que se você fosse um CLT. Eu já defendo com unhas e dentes a carreira dos corretores. Eu defendo com unhas e dentes o desejo do corretor que quer realmente vencer. Mas eu repudio, eu sou contra as barganhas, os erros dentro do mercado. Então, quando essa cliente chegou e trouxe a situação, eu fiquei pensando, no mesmo momento que eu estou encontrando a solução para a cliente de forma legal e legítima, porque nós temos uma coisa que precisamos estar acima disso. Quando você se forma, você se lembra do juramento? Você se lembra abre aspas, a carta de ética? Você tem que estar acima disso. Você, por natureza, deve ter ética e moral dentro dessa profissão. Só que, quando a cliente conversa, a gente vai pensando por que a pessoa não fez isso para resolver o problema da pessoa aqui. Aí você começa a pensar, porque nós temos a expertise de ajudar o cliente e encontramos vários tipos de possibilidades dentro de uma negociação, de uma compra de um imóvel usado, de um imóvel avulso, da categoria, ele está ainda como imóvel novo. Sei lá, de repente a pessoa tem um problema simples de ser resolvido, que são questões dela em relação à entrada. Ela tem uma proposta para ser feita e essa proposta muitas das vezes tem que ser estudada, tem que ser analisada e muitas das vezes, por falta de experiência, de conhecimento principalmente, nem tanto a experiência, mas o conhecimento, deixou batido. E quando vem para o outro, por que um fecha a venda e o outro não? Por que tem corretor que leva meses sem vender e tem corretor que está vendendo sempre? Existe um hiato de envergadura muito grande entre aquele corretor que de verdade domina as etapas de negociação, desde o primeiro atendimento dentro do funil, apresentação do imóvel, recolhimento de documentação, proposta e por aí vai, até mesmo o pós-venda, que vem toda aquela etapa, muitas das vezes, que causam ali algumas dúvidas. É sempre bom, pega esse código. Antes de você fechar um negócio com o cliente, fechar um contrato, prepare dependendo se esse cliente ele é investidor, o perfil desse cliente é investidor, o perfil desse cliente é para compra e moradia, o perfil desse cliente ele está em qual classe? Ele está na classe A, B, C, qual é a classe que ele está? E aí você começa, antes mesmo de fechar um contrato, preparar para ele uma projeção de cenário. Por exemplo, tem corretor que não se preocupa, por exemplo, em conhecer questões de taxas, não estuda, não entende nada da taxa Selic, não entende de IPCA, não entende nada. Consultoria financeira, zero. Quiçá a questão de financiamento bancário, em relação à projeção para investidor, a visão é uma, né? A negociação é de uma forma, a projeção é uma, e tem aquela pessoa que vai comprar talvez o único imóvel na vida dela. Existe um público dos clientes que compram Minha Casa Minha Vida e tem aquele cliente que já está preparado para comprar um imóvel pronto, usado, novo, enfim, um imóvel de alto padrão. Cada um dentro de um perfil, você, corretor, tem que dominar as etapas de certidões, tirar a dúvida do proprietário na hora da captação, ter o cuidado realmente de olhar a matrícula do imóvel se está tudo certinho, se aquele imóvel é uma propriedade ou uma posse, analisar essas documentações para ver se de fato ele é o proprietário, se ele tem a posse, se for a posse,
se for propriedade, matrícula do imóvel. Enfim, o detalhe com o proprietário está na captação, mas também nas condições. Qual é um dos maiores erros da corretagem? Dos corretores é captar o imóvel e não fazer análise ou a pesquisa sobre a questão da condição do imóvel. Muitas das vezes o proprietário pode falar assim: olha, esse imóvel aqui eu estou vendendo e está tudo ok. Mas muitas das vezes o proprietário mesmo não sabe. Por isso é bom pedir a documentação, dar uma analisada nela, para saber as condições reais do imóvel. Aí sim, o cliente comprador, você vai conseguir fazer ali de repente uma proposta dentro daquilo que você já conhece, tanto o imóvel bem como as questões documentais. Porque existem etapas para cada tipo de negociação. Existem etapas para imóveis que são imóveis posse, imóveis que são imóveis na condição de propriedade, que pode ser financiado. Bom, até aí não tem segredo. O problema todo são os corretores que sujam o mercado. Muitas das vezes não conseguem fazer com que esse cliente entenda os processos e que esse cliente de fato vai fazer um bom negócio. Tem um apartamento, por exemplo, em Copacabana, com 3 quartos e uma suíte, que estava na faixa de 1.200.000. Ali, bem próximo ali do finalzinho, quase chegando a Princesa Isabel, né? na Nossa Senhora de Copacabana, sentido ali quem vai para a Princesa Isabel, 1.200.000. O proprietário vai lá e negocia, mas não consegue vender. A educação que foi feita na ocasião, no caso pelo corretor, foi que abaixasse para 950, 930, e dentro daquele período, mais ou menos aí de 5 meses, conseguiu, essa negociação abaixou. No entanto, cada caso é um caso a ser analisado. A pergunta que foi feita na ocasião foi: esse mesmo imóvel, nessa proporção, desse tamanho, na tua cidade, qual seria o valor desse imóvel? Por exemplo, tem cidade que aquele mesmo imóvel que estava sendo anunciado por 1,5 milhão, tem cidades que aquele imóvel vai ser, não pode ser vendido mais do que 450 mil, 530 mil, depende muito da região, do metro quadrado e tudo mais. Hoje nós temos um problema de precificação e os corretores muitas das vezes não querem educar o mercado, eles querem vender a todo custo, porque nós corretores não temos salário, nós temos comissões, então trabalhamos por comissão e com ética. Essa é a ideia, que todos entendam que nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade tem uma fiscalização, que é o CRES, a sua casa. Tem o Confesse, que você também pode ir lá estar fazendo sempre essa intermediação no sentido de absorver conhecimentos atualizados do órgão fiscalizador da nossa casa, Cresce, Confesse, onde você tem ali cursos, né, para avaliador de imóvel, tantos outros cursos que você tem, questões documentais, modelos de contrato, tudo lá, tudo esmagadinho para você estudar. Problema, a maioria não quer. Quando chega na mesa de negociação, traz um problema para o cliente. E sem essa projeção de médio, curto, médio e longo prazo, o que acontece com aquele cliente, dependendo se ele for um cliente comprador e não um investidor? Qual o problema? É que lá na frente, dependendo de como esse cliente comprou, ele vai ou se apertar e não conseguir pagar e perder esse imóvel por sua culpa, o corretor vai perder o imóvel para leilão, ou ele vai falar: cara, nunca mais eu faço negócio com essa pessoa, porque me apertou. Ele não me falou que poderia acontecer isso. Então é muito importante, como educador do mercado imobiliário, eu dizer para você que quer comprar, ou você que é corretor de imóvel e que realmente é profissional e que tem de verdade a carteira de corretor, não pode ser: eu sou corretor e não tem isso aqui. Você está fazendo o exercício ilegal da profissão. Isso é crime e você pode responder por isso. Está vindo muita... Olha, e o cerco está fechando, está fechando. Nós pagamos uma anuidade para estarmos aqui. Nós temos os nossos compromissos e nossas responsabilidades como corretor de imóvel. Então, se você não faz uma projeção para o seu cliente para que ele possa entender que hoje ele compra, ele pode comprar, e se ele fizer dessa forma, ter esse estilo de vida durante este período, ele daqui a algum tempo, aí você pode estipular isso em cálculos, na mesa de negociação ou numa primeira visita, numa consultoria financeira, por exemplo, onde nessa projeção você vai observar tanto as questões de preocupações. Se a preocupação dessa pessoa
ela é um investidor, você tem a taxa Selic para você analisar, o IPCA, você tem as taxas todas para você ficar analisando e fazer projeções do que pode ou não acontecer. Para que essa pessoa organize as finanças dela e lá na frente ela não venha cair em um problema que muitos estão caindo. Poxa, eu não sabia, eu fui comprar aquele terreno, por exemplo, eu fui comprar um terreno e eu queria construir. Aí estava tudo bem, foi lá, o corretor me atendeu, eu comprei próximo da praia, sei lá, eu moro aqui em Hidrolândia, em Goiás, eu moro aqui em São Paulo, eu moro no Nordeste, João Pessoa, eu moro no Rio de Janeiro, não importa onde moro. Aí comprou o terreno, tá tudo bem até aí. No entanto, essa compra já saiu errada, porque não teve algumas etapas que tinham que ter acontecido. Análise de documentação, o que realmente essa pessoa pretende construir ali, se realmente o projeto dela cabe ali, análise de solo, questão de documentação de solo, o que pode, o que não pode. Aí quando essa pessoa vai construir, tem uma série de problemas, de impedimento, e aí ela vai e fala, poxa, eu comprei com um corretor. Aí quando você vai ver quem foi o corretor, você fala, cara, esse cara não é corretor. Ou se é, ele não estuda. Porque, ó, na categoria terreno e construção, nós temos uma série de questões para ser analisadas. Se você vai comprar um imóvel pronto, usado, que ele está ali dentro do mercado imobiliário vendendo, ó, estou vendendo esse imóvel aqui. Quando a gente vai fazer análise de crédito lá, ele entra ali como imóvel usado. A sua entrada na simulação deu X para o financiamento bancário e gerou tanto de entrada. Aí esse imóvel de repente está na categoria novo. Já é uma outra pegada, já é um outro tipo de entrada. Existem cargos documentais, registros. Você está preparado para isso? A sua tabela para o financiamento, existem tabelas que vão se enquadrar melhor dentro da sua realidade. Mas dentro do que hoje você vive, a vida que você vive, você está pronto para esse imóvel? E aí nós vamos criando essa dinâmica para fazer ficar leve. E cabe dentro do orçamento desde que um financiamento bancário de imóvel só cabe no orçamento se esse cliente tiver passado por pente fino. Porque qual é o problema da maioria dos corretores? Dinheiro. Estão atrás de dinheiro. E eu não estou aqui de forma alguma para defamar os meus amigos profissionais. Pelo contrário, são maravilhosos. Eu estou falando dos mais profissionais. O profissional de verdade não está preocupado com a comissão dele. Ele está preocupado com o nome dele. Quando ele está preocupado com o nome dele, ele vai fazer um atendimento profissional dentro do que a ética da profissão pede, respeitando etapas, educando o proprietário, educando o comprador e aí esperando as etapas passarem, para que tudo saia de forma bem tranquila. E se você se antecipa aos fatos, você consegue sim fazer uma projeção para esse cliente que lá na frente ele vai estar te indicando, por conta do seu atendimento e das projeções. Hoje, como eu falei, estou na condição de gestor, mas vira e mexe, bate na mesa. Cliente que deixou de comprar há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, porque na época até tinha, por exemplo, uma entrada. Mas quando eles fizeram os cálculos, fizeram ou de forma errada, ou não tiveram conta nenhuma e chegaram em casa e fizeram tudo errado. Como, por exemplo, tem cliente que faz ali, soma os valores dela, de parcela, de forma totalmente errada na projeção do tempo de financiamento. Então, nós temos que tomar certo cuidado na hora de fazer uma consultoria com o cliente, explicar as condições daquele imóvel, né, as condições. Não é só falar. Outro erro, ponto cego, pega isso. Outro erro do mercado, em alguns, é de falar somente das coisas boas daquele imóvel. Está errado. Você tem que falar das coisas boas e também das coisas ruins. Como assim, Deison? Aí eu vou estar queimando a minha venda? Não. Aquele imóvel na rua tal, que você visitou comigo, enfim, as condições dele são essas, tá aí todo acabamento de primeira, tal, porcelana, não precisa se detalhar em metro quadrado, em condição de tamanho, se o cliente não perguntar. Mas a questão é, olha, nessa rua tem um probleminha, isso. Olha, tem esse outro problema que pode, mas isso aqui é coisa pouca, dá pra gente resolver. Você fazendo esse tipo de movimento aqui já resolve. Por quê? Vai acontecer, você pode falar que isso, pode até falar que isso não faz sentido, mas faz. Repare comigo, quantos corretores você conhece que venderam um imóvel para um cliente e esse cliente depois nunca mais procurou ele?
Nunca mais. Por que será? Porque nesse imóvel tinha problemas. Talvez não necessariamente no imóvel em si, mas em torno, no bairro, na rua. E aí, no afã em vender, aí você começou a esconder informações. E ocultar informação para o mercado imobiliário é um erro gritante. Você está pedindo para sair, você vai sair do mercado, não tem jeito. O cliente precisa ter certeza do que ele está comprando e que aquilo é um ótimo negócio para ele. E da forma mais transparente possível, mostrando a ele que é um momento ideal para ele ou não. E qual o problema de você, corretor, falar assim para o seu cliente, olha, esse produto aqui, esse lote, essa casa, esse lançamento, esse apartamento com 0 de entrada de repente, sei lá, consegue dividir toda a entrada, mas analisando a sua real condição de hoje, eu não indico que você compre agora não. Espera mais um pouquinho. Vamos fazer uma projeção aqui, ó, tal. Exemplo. Vou dar um exemplo do que aconteceu lá no ano de 2023. Uma moça nos procurou que ela tinha se separado e ela pediu para comprar, queria comprar um imóvel, não tinha condição alguma, porque ela estava com muito problema financeiro. E aí o que eu fiz com ela? Falei, olha, para você não perder seu tempo, já que você chegou até aqui, senta, vamos conversar. Eu vou entregar nas suas mãos a projeção. Se você fizer da forma que eu vou te explicar, nós estamos em fevereiro, na ocasião 2023, em novembro você está comprando. E aí eu entreguei a ela um documento, algo que nós preparamos para ela fazer o passo a passo. E aí eu digo para você, poderia estar aqui agora falando algo maravilhoso, olha, aconteceu. Não aconteceu. Porque ela começou certinho, fazendo tudo que tinha que ser feito. Só que no meado, lá para o mês de maio, mais ou menos, ela não mais me respondia. Porque eu monitoro, eu ajudo o cliente, vou ali para poder sempre estar, mas ela não respondia mais. Por quê? Se enrolou mais ainda. Não adianta. Desculpe a expressão, a pobreza e a miséria é o reflexo do que você tem dentro da sua mente. Por quê? Não importa se você ganha muito ou pouco, se a sua casa está bagunçada ou ela está arrumada. Aqui dentro é que a coisa acontece. Se eu falo que eu tenho meu primeiro imóvel e daqui a pouco, com o passar do tempo, eu vou conseguir um imóvel dentro, de repente, de um condomínio de alto padrão, quem é que vai impedir? Se você tem uma energia boa, o campo de energia entre você e o outro é de 7 metros. As suas crenças, os seus ismos impedem de você avançar. Então eu arrumei a vida dessa moça e falei, faz isso. Ela começou bem, mas parou no meio do caminho. Isso acontece porque não importa se é o faixa 1, faixa 2, faixa 3, porque tem cliente de alto padrão que também não conseguem comprar. Exemplo, vai fazer 2 semanas, eu atendi um casal, um cliente investidor que veio para nossa imobiliária e sentou conosco e queria um imóvel na faixa ali de 3 milhões à vista. E nós fomos lá, fechamos todo o primeiro momento, né, que é a visita, a proposta, enfim. No entanto, houve, que eu não vou expor aqui, houve problemas por parte dessa negociação que não andou. Porque queria, abre aspas, usar um tipo de, não sei se esse é o termo certo, malandragem, ou burlar certas coisas que são certas por algo que pode dar errado, e nós optamos por sair e falar, o mercado está aí, entregamos. E, por fim, esse imóvel que ia ser comprado de 3 milhões por esse investidor, não pôde ser comprado, teve que alugar um outro imóvel. E o valor tinha para comprar, mas houve problemas que não dava para seguir. Por ética profissional e defendendo o nosso nome, bem como defendendo aquilo que nós lutamos tanto para conquistar, que eu dou muito valor a isso, o nosso nome vale mais do que ouro. Então, corretor, a projeção entre você e o seu cliente para fechar a compra é a segurança que você passa para ele. E ao pesquisar sobre o mercado, sobre tudo, ele tem que encontrar todas as respostas em você. Então até falei hoje
cedo com uma pessoa, eu falei, olha, se o seu corretor não domina tudo, ele é um corretor em construção. Ele é um tirador de pedido, talvez, ou ele é só aquele que vai lá, fecha um contrato e acabou, ele não está nem aí mais para nada. Mas se ele é uma pessoa que se preocupa de verdade com você, ele vai fazer a projeção, vai falar, olha, se nós formos por esse caminho aqui, pode acontecer esse cenário, esse outro cenário, isso. Mas a compra de um imóvel é complexa e complicada, Deison? Não, não é. Não é mesmo. O cliente, quando na verdade ele chega redondinho, a gente faz todo o processo, visita, enfim, proposta e segue os processos, assina o contrato e pronto, e vamos seguindo. Mas existem etapas a serem seguidas. O que não pode ser feito de forma nenhuma é a pessoa vir e achar que ela pode comprar de qualquer maneira. Vai comprar com outro, não com a gente. Nós temos a certeza absoluta que o joio está se separando do trigo. Os homens dos meninos. E não tem jeito, e vai ser sempre assim. Quanto mais o tempo está passando, mais está ficando difícil esses burladores ganharem espaço dentro do mercado. Eles não permanecem. Eles fazem uma cagada aqui, faz outra ali, sai fora, não aguenta. Não aguenta, porque isso aqui não é para amador. Então, a carreira de corretor, ela é muito séria. Por isso eu até falei algumas semanas atrás, se o seu corretor atendeu você com todo carinho, atenção, de repente pediu uma informação complementar e você parou de responder, é melhor que você fale para ele que você não quer mais, que você está seguindo com o outro, mas não deixe ele não, porque tem corretor que de verdade, ele gasta gasolina, Uber, ele faz tudo para você. Tudo que está dentro do alcance dele, ele faz por você. Eu já vi até corretor abrir mão de comissão para poder ajudar o cliente a comprar, porque ele perde aqui e ganha acolá. Então, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Claro, cada caso é um caso, cada situação uma situação. Tudo tem que ser analisado, as propostas têm que ser colocadas na mesa. E aí existem riscos. Esses riscos, será que vale a pena você colocar teu nome na lama por causa de uma comissão de, sei lá, 6%, 5%, que vai, de repente, destruir a tua carreira depois, porque você fez algo errado, de forma errada, e você sabe que é errado. Aí, de repente, você está assistindo esse vídeo e diz assim, um dia eu fiz isso, mas não deu nada para mim, não. Um dia a bomba estoura. Não é bom. Não é bom. Por mais que você não tenha a visão de carreira, isso é perigoso. Por exemplo, tem corretor que quer migrar para o alto padrão. Tudo bem, desde que você entenda arquétipos para o alto padrão, que é totalmente diferente do mercado tradicional. O alto padrão, os arquétipos são diversos, entre eles localizações que você vai começar a frequentar totalmente diferente, ambientes diferentes, sua roupagem diferente. Você vai ter que ler muito mais livro, você vai ter que estar por dentro de informações que acontecem no mundo e N coisas, network, por aí vai. E você já sabe disso, porque você vai estar entrando em ambientes de pessoas de médio a alto padrão. Alto padrão e altíssimo padrão, Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, metro quadrado mais caro do Brasil, Leblon. Você que mora no sul do Brasil, tá? De repente lá próximo, você que entende lá daquela região ali de Balneário Camboriú, que podemos dizer é o lugar de todo corretor visitar um dia, de alguma sorte. O mercado é totalmente diferente. No Brasil nós temos aí 5.570 municípios. 5.570. Não são todos que têm regularização no sentido do mercado imobiliário. Tem vilarejos que nem tem corretor. Ali é aquela antiga compra e venda, documentozinho de cartório, entendeu? Mas as cidades que têm, por exemplo, existem cidades com mais de 500 mil habitantes e tem uma média de 100 a 200 corretores credenciados para dar conta de uma demanda, não dos 500 mil, mas uma média de 230 a 250 mil sem imóvel próprio ainda. Então, assim, a demanda de serviço é muito grande, nós temos uma demanda muito grande. Só que o que falta é educar o proprietário e educar o cliente comprador. Nós, por exemplo, a título de exemplo, fazemos a avaliação do imóvel quando há uma dúvida sobre a precificação e orientações profissionais para questões que encontre a solução
para algo que está ali dentro do campo extrajudicial ou aquilo que já migrou e já foi para o campo judicial. Então, existem orientações, encaminhamento que nós fazemos no dia que nós fazemos lá a avaliação, depois entregamos até um laudo detalhado sobre essas questões, e isso fica aí o alerta. Se você, eu preciso ter o CNAE para fazer, se você for fazer avaliação queira fazer para os tribunais de forma judicial, tem que tirar o CNAE, você tem que ter o CNAE. Mas se você for fazer só avaliação de precificação, orientação, aí já você vai trabalhar em cima da Lei 6.530 de 1978. Aí é uma outra pegada. Então, houve até algumas mudanças, né, nos últimos anos que depois você pode estudar dentro lá dessa lei. Mas você também tem o auxílio, você corretor, que tem que ter uma noção básica de direito imobiliário e de direito civil. Por que é importante você ler? Porque você aumenta o seu vocábulo, você consegue ajudar mais o seu cliente. Por exemplo, tem cliente que nós sentamos uma vez para conversar, a conversa do cliente era para falar sobre questões de economia. Olha, se você não estudar economia, você vai ficar na água. Para falar sobre problemas, sei lá, que está acontecendo fora do Brasil, as guerras fora do país. Aí você diz, mas e eu tenho a ver? Quer falar sobre política. Ou seja, o corretor de imóvel, ele tem que se dividir em muitos. Eu até brinco, sou muitos em mim, todos 60 mesa comigo. Se dividir em muitos em quê? Estudo. Você é um pouquinho de contador, você é um pouquinho de advogado, você é um pouquinho de juiz, você é um pouquinho de, sei lá, psicólogo, você pega cada pepino, cada problema, você é um pouco de engenheiro, um pouco de correspondente, você tem que entender um pouco de tudo. E quanto mais você se entende como corretor e ama essa profissão, você mais estudo vai fazer. Mas como que eu vou amar algo que eu não tenho resultado? Se você não tem resultado, o tempo vai te tirar. Não tem jeito. E é isso que nós queremos que aconteça. Que os maus corretores saiam. Aí você está querendo dizer que eu sou mau corretor? Não. Você se julga. Porque não é questão de resultado, é questão de entrega. Se você não tem resultado, é porque houve a falta de uma entrega. Você recebe aquilo que você planta. Agora, assim como nuvem carregada e que não chove, assim é aquele que se gaba daquilo que não fez. Você sabe que precisa estudar mais. Na minha condição hoje, como gestor, eu também tenho minhas outras pegadas. Eu sou palestrante, trabalho com literatura, filosofia, né? Eu faço palestra por uma agência de palestra Brasil afora, se necessário. Eu tenho livros lançados, obras lançadas no Brasil, Estados Unidos, na Itália. Roma, na Itália, e os Estados Unidos em Los Angeles. Mas, enfim, faço parte da Academia dos Intelectuais e Escritores do Brasil, tendo a cadeira 28 de Darcy Ribeiro como patrono, Academia Pedralva Letras e Arte, cadeira 17, tendo como patrono Rufino Carneiro, NASLA, que é o Núcleo Acadêmico Italiano de Literarte Scienze, entre outras instituições, né? Ordem São Nuno e por aí vai, Círculo Monárquico, entre tantas outras instituições que nós fazemos parte hoje. Então eu me divido em vários tipos de compromissos. Do mercado imobiliário hoje como gerente, da imobiliária Moradas, né, Moradas Unix, mas também do mercado de palestras. Eu tenho artigos que eu tenho que publicar em portais sobre literatura, filosofia. Então eu tenho que estudar conhecimentos gerais, eu tenho que estar lendo. O corretor que quer ter sucesso na carreira precisa dominar etapas de atendimento, que aí já entra a psicologia de vendas, para você ajudar o seu cliente. Ajudar. Entenda, ajudar. Não é para você tentar passar a perna em ninguém, porque a gente sabe que tem gente ruim nesse mundo. Então, como que eu faço que o cliente fique tranquilo? Ajudando ele a fazer a pesquisa dele, inclusive entregando ele material de pesquisa. Isto é, você quer saber quem é o fulano? Vá lá no Google, escreve o nome dele lá. Um exemplo, chegou um cliente na minha mesa e aí ele quer comprar um imóvel, sei lá, de 1.200.000 até 1.500.000, um exemplo. No bairro tal, da cidade tal. Perfeito. Eu vou lá no meu CRM, puxo esses imóveis e faço as apresentações. Nessa apresentação, também eu deixo o cliente bem à vontade, porque ele vai escolher o que ele quer naquele atendimento. Mas antes dele escolher o que ele quer, se é para investimento, se ele quer comprar para moradia, eu deixo ele à vontade também para pesquisar com quem ele está falando. Então, olha, eu falo, vai lá no Google, escreve lá, corretor de imóvel Nilo Deison. Quando ele fizer isso, ele vai encontrar lá, sei lá,
dezenas e mais dezenas de material, artigos publicados, testes sociais de tudo que eu já vendi, máximo, tudo não, tem muita coisa que está lá, mas tem, enfim, muito material, mas também ele vai encontrar lá matéria sobre literatura, filosofia, tudo, palestra, tudo que eu faço. Mas e quando ele vai lá e pesquisa o nome daquele corretor que talvez seja você no Google e não te encontra? Se ele vai lá no LinkedIn, ele não te encontra. Quando ele vai no Instagram, ele talvez te encontra, mas não da forma que ele achou, ele encontra você de uma outra maneira. O seu CPF no mercado imobiliário é o seu Instagram. A sua persona como profissional são as suas redes sociais. Então, o cliente precisa comprar, ele quer comprar, ele está pesquisando, ele está falando com você e com mais 10, exemplo. Mas se ele parar em você, é por dois motivos. Posicionamento em rede social, seus arquétipos. 2, é porque na conversa com você via telefone, WhatsApp, e-mail ou pessoalmente, em visita, ele se identificou com a tua postura. Sinceridade e também mostrando previsibilidade de situações que podem ou não acontecer para investimento ou para moradia. Então, eu preciso que o corretor elimine os vícios. Por quê? Seja lá qual for a cidade que você assiste, você sabe que tem vícios. Vícios de pessoas de má intenção. E aí você vai, exemplo, vamos pensar lá embaixo, no programa Minha Casa Minha Vida. Hoje é o imóvel mais complicado para vender. Por que eu falo isso? Porque é onde quem compra está com o orçamento muito apertado. Diferente de quem vai comprar um alto padrão, diferente de quem vai comprar um imóvel novo, já pronto, ou um imóvel até na construção, que é uma outra pegada. Até mesmo investidores para imóvel de leilão. Mas o imóvel programa Minha Casa Minha Vida, que financia 100%, até 80%, o banco e o restante pela construtora, esse tipo de cliente, se nós pesquisarmos imóveis de leilão, por exemplo, na tua cidade, você vai encontrar uma série de imóveis de lançamento, de grandes construtoras. Por quê? O que acontece? São tantas as facilidades para aquele cliente faixa 1, beirando faixa 2, ou faixa 2 em diante, mas principalmente faixa 1, que ele no início está tudo bem. Mas por que o corretor não falou de IPCA, taxa de evolução de obra, não falou para ele sobre questões do financiamento dele que vai juntar com a entrada, de repente até falou, mas não falou das taxas, não explicou a ele sobre as questões dos gastos e orçamento do cliente em casa, fazendo uma projeção da renda do cliente nos próximos 10 anos, como ele deve se comportar, não criou para ele possibilidade dele aumentar 2, 3, 4, 5 vezes mais a renda dele, não falou para o cliente de repente que ele não precisa, se for o programa Minha Casa Minha Vida, ele não precisa pagar a entrada, as parcelas da entrada com o salário dele, porque faltou expertise. Como assim, Deison, não precisa? Aí já é uma outra pegada, aí você tem que contratar a aula com o Deison, tá? Aí já é uma outra pegada. Tem coisas que eu mostro e falo, tem coisas que eu não mostro e não falo. Por quê? Porque tem coisas que você tem que comprar, conhecimento que você compra. Bem como você também precisa entender que o estudo não é para dividir você do outro, não é fazer você ser melhor do que o outro corretor. Ele não é o seu concorrente, ele é a projeção daquilo que te falta. Se te falta algo que tem nele, que, por exemplo, é uma pessoa de má índole, ela só faz cagada, e aí você não tem nada daquilo, então ele é a projeção daquilo que te falta. E se ele tem algo de bom, ele é a projeção daquilo que você precisa ter. E você vai separar esse joio. Você vai separar o joio do trigo. Você vai escolher olhar para quem está dando certo e daquele que não. Os treinamentos, por exemplo, ao longo da minha carreira como treinador de equipes, como treinador de corretores, enfim, sempre foi a preocupação em o nome do corretor estar resguardado. Então as informações não podem ser ocultadas. Por isso tivemos, graças a Deus, ao longo desse tempo, muito resultado, e por isso estamos aqui até hoje no mercado. Muitos saíram, nesse período todo, muitos saíram. Isso é óbvio, porque para ficar, você tem que ter um planejamento corretor. Planejamento anual, diferente da CLT. Quem trabalha hoje para ganhar um salário de 1.600, você divide aí por 30, vai dar em média em R$50 por dia. Aí você pega ali os R$50 de uma carteira assinada e divide aí por 8 horas, vai dar uma média entre 6 a 8 reais por hora.
mas quando você trabalha para você mesmo, isso daí, o céu é o limite. A corretagem, você tem comissões que podem ultrapassar os 50 mil, mas tem comissões que você vai estar recebendo 5 mil, 10 mil, depende do que você está vendendo, região, localização, como que é a questão das comissões aí na sua região, tá? Então tudo isso aí vai implicar em você ter um ganho bom ou não. Só que você precisa se profissionalizar. Tem que se profissionalizar, ter planilha para o ano todo. Se você tem 12 meses, você vai dividir os 12 meses. E aí é uma outra aula que eu ensino sobre consultoria financeira que dá muito certo para o corretor não ter problema com isso, tá? Que é a questão que você, embora talvez por algum motivo específico, você não vendeu aí nos últimos 3, 4 meses, você não tem reservas, isso é um problema educacional financeiro. Isso pode ser estancado, você vem para dentro, me chama depois, aqui dentro no meu Instagram tem o meu WhatsApp. Nós damos aula a corretor de imóveis em qualquer lugar do Brasil, tá? De forma online, ensinamos, cuidamos. Isso já aconteceu com corretores que até hoje me agradecem, me seguem, me ajudam lá com até questões de indicação, não só aqui onde eu atuo, mas também em outros lugares. Olha, procura o Deison lá que ele vai te dar uma bola, ele vai te ajudar com essa questão. Então, assim, a galera do Rio de Janeiro, São Paulo, já tem de gente de Goiás, tudo que é lugar assim que chega na nossa rede social, se você parar para analisar o nosso perfil, você vai encontrar ali muito material interessante de ensinamentos, né? Só que tem ensinamento que você não vai pegar e vai jogar gratuitamente. Você precisa realmente que essa pessoa entenda que ela é um profissional, que precisa mudar o posicionamento, a postura dela, né? A forma como ela se veste, a forma como ela fala, a forma como ela vai pegar aquele negócio, aquele cliente, vai conduzir ele no CRM dela, no funil de venda dela. O problema dos corretores é ser imediatista. Isto é um problema, porque ele quer aquela comissão a todo custo, a toda hora. Se o cliente bateu ali, ele acha que o cliente bateu no CRM dele, ele fez um patrocinado lá, o cliente veio e ele vai pegar aquele cliente, vai levar na visita e o cliente vai fechar a venda na outra semana e tá tudo bem. Só que não. Tem cliente que você vai ficar com ele o ano todo, se você tiver o cuidado de sempre alimentar ele. Hoje eu tenho a minha carteira, uma base aí de 7 mil e uns quebradinhos, 7 mil e poucas pessoas. Era 6 e pouco até o final do ano passado. Por quê? Todo cliente que entra no meu sistema, enfim, vem me procurar, eu não descarto ele de forma alguma. Eu salvo ele, eu alimento ele, vou entregando a ele de tempo em tempo oportunidade. E aquele que já comprou, cuida dele, porque ele vai ser um cliente investidor, indicador. Saiba trabalhar de forma profissional e ética, para que o seu cliente ele possa entender que o corretor de imóvel é a carreira, uma das carreiras mais importantes que existe nesse país. Está dentro da Constituição. Está dentro da Constituição. Nós temos o direito imobiliário, tá? Ao nosso favor. Nós temos o CRESE, que é o órgão fiscalizador, o Confesse. Você tem vários cursos para aprender dentro da carreira de corretor. Você tem ganhos que podem ultrapassar os 50 mil. Você tem comissão aí que você pode receber em uma só, que pode ultrapassar muito isso. Mas se você se organizar, for uma pessoa realmente, claro, obviamente você precisa de dinheiro para iniciar, o que eu sugiro? Não faça isso, não entra no mercado agora. Se você está fazendo seu curso de TTI, Técnico de Transações Imobiliárias, para poder depois migrar e começar a vender, tenha um planejamento de 6 meses a 1 ano, não seja imediatista. É bom que o mínimo de pessoa entre nessa carreira, um mínimo. Por quê? Porque não é para qualquer um. Primeiro vamos limpar a sujeira que fizeram aí nos últimos anos. Essa galera aí eu falo de novo, a galera que não tem isso aqui e se apresenta como corretor, não tem a carteira do CRESE, não é corretor. Denuncie. É exercício ilegal da profissão. É crime. E detalhe, o cerco está apertando. E isso daí vai causar até prisão. Não só multas, mas também prisões. Toma cuidado, se você sabe que alguém chegou para você e te ofereceu imóvel e tudo mais, veja se ele é o proprietário. Se não é o proprietário, é alguém te ofertando imóveis em vários lugares, pede a carteira dele. Se não tiver, você corre um risco de gastar o seu dinheiro comprando um imóvel, você cliente comprador, e depois pegar uma casa de maribondo. Dou mais uma vez o exemplo
de uma cliente que aconteceu algumas semanas atrás, que já estava comigo há um bom tempo, eu vendendo o imóvel dela, e ela depois, sei lá, o que deu na mente dela, foi lá e vendeu o imóvel para alguém sem me avisar. Tá tudo bem, isso acontece aos montes, mas foi lá e vendeu sem avisar. Quando ela foi, pegou uma parte do dinheiro, comprou outro imóvel, que era um que ela queria. Só que aí depois que aconteceu uma série de problemas, ela me procurou falando de tudo que aconteceu e ela me ocultou a informação. E aí eu falei, olha, já era, virou uma casa de maribondo, você comprou algo que não podia ser comprado, você vendeu algo que você não poderia vender. Porque na questão da venda eu havia dito, para você vender esse imóvel nessa condição, você vai ter um custo tal, e o cliente que tem que vir tem que sentar comigo para poder orientar sobre essa questão aqui, se ele está pronto ou não. Ela não quis fazer do jeito dela. Então, sem orientação profissional, você leva prejuízo, você, de repente, vai perder teu imóvel, você vai entrar na justiça por conta disso. Um corretor que não estiver preparado vai ser lesado e vai ser denunciado. Você responde criminalmente, você responde por conta das negociações erradas que você for fazer. Se você fizer uma transação errada, você vai responder criminalmente. Então é uma carreira muito séria, tão séria quanto a do advogado. E abre aspas, temos advogados que estão virando corretor, estão fazendo curso para corretor. Temos engenheiro que estão fazendo curso para corretor. Médicos que estão fazendo, porque o médico trabalha, sei lá, tantas e tantas horas para ganhar o quê? 5 mil, 10 mil, dependendo ali, um corretor e uma comissão, dependendo do que ele está vendendo, ele pode ganhar 30, 40, 50, 60 mil, dependendo do que ele está vendendo. E se ele tiver uma série de vendas, se ele tiver 2, 3, 4 vendas no mês, esquece. Então, é muita responsabilidade. Nós estamos falando do ticket médio mais alto dentro da prateleira de tudo que se existe. Não é uma TV, é a coisa mais importante na vida de uma pessoa depois da família. De repente, essa família vai estar comprando um imóvel na vida. Enquanto nos Estados Unidos a média é até 8 imóveis para cada habitante, não são todos, até 8 imóveis. Tem imóveis, por exemplo, pessoas que moram na Inglaterra, 3, 4 imóveis na vida. 3, 4 imóveis. No Brasil, talvez um. Nós temos hoje uma média de 200 milhões de brasileiros. E todos os imóveis de ponta a ponta, nos 5.570 municípios, a maioria esmagadora desses imóveis estão na condição de posse e não de propriedade. A diferença é que só é dono quem registra. Quem registra tem a propriedade, quem não registra só tem a posse. Salvo também o que precisa ser analisado, se de fato ela tem a posse. E uma das questões mais importantes na hora de você conversar com o proprietário é entender se ele de fato é o proprietário, se ele tem a propriedade ou se ele tem a posse. E se ele também não tiver propriedade nem a posse, e agora? Olha aí. Então, tenha cuidado ao fazer uma intermediação, pedir antes de levar o cliente lá a documentação, porque é necessário analisar a documentação e aprender sobre isso. O que tem de curso por aí, e se você tiver dificuldade, você pode nos procurar, que a gente vai ajudar você, claro, obviamente também honorário, pago, tudo que eu ensino que está mais profundo, questão de cálculos, taxas, projeções, mercado de imóveis de leilão, mercado de imóveis avulsos, imóveis de alto padrão, Minha Casa Minha Vida, seja lá qual for, mais aprofundado, a gente temos um material que eu tenho comigo, um material que eu vou entregando conforme for avançando, abre aspas, no curso aquele corretor. Fora isso, nós não passamos, tá? Isso é até uma questão de se defender, não porque está criando ali um concorrente, pelo contrário, mas é por zelo e respeito a horas e horas e mais horas de estudo, dias e dias, meses e meses estudando, enquanto talvez aquele outro corretor, ele não estuda, ele só pega ali a documentação, manda para o correspondente e acha que está vendendo. Mas quando o cliente faz uma pergunta complexa, ele não consegue responder. Então há um perigo aí. Então, pessoal, a gente já vai finalizar, mas eu gostaria que você atentasse também. Eu até fiz uma anotação aqui sobre a questão de você cuidar da tua imagem como corretor. Porque o mercado precisa de profissionais que sejam interessantes e não interesseiros, né? Como eu falei no início dessa gravação,
Por exemplo, eu poderia estar fazendo essa live no meu escritório, onde tem minhas estantes de livros e tudo mais, um cenário bonitinho, mas como também estamos aqui fazendo algumas coisas na casa, eu resolvi fazer para cá. Mas o que eu quero dizer é que você precisa ter um posicionamento de autoridade. Se você não dominar aquilo que você defende, você vai ser só mais um na multidão. Então o cliente que quer comprar, ele precisa ter segurança não só na negociação, mas também um conforto, sabendo que realmente agora é a hora dele comprar. Porque se ele não comprar agora, você tem que saber fazer cálculo para ele pegar aquele dinheiro que ele está e investir, ou não precisar investir tudo. Existem métodos que a gente consegue apresentar que o cliente não precisa ficar descapitalizado. Existem questões de investimento que esse cliente faz aquilo se multiplicar 2, 3 vezes mais. Até mesmo o cliente com uma renda, quando ele chega na nossa mesa, nós vamos sentar com ele e desenvolver. De fato, ele consegue, de repente, se ele atentar para isso, aumentar a renda dele 2, 3, 4, 5 vezes mais. Dependendo, claro, de cada situação, dependendo de cada tipo de questão a ser analisada. Então, é um investidor ou é um comprador? Essa pessoa tem uma projeção de crescimento ou não? Então, em todo o Brasil, você encontra pessoas falando assim, eu não aguento mais pagar aluguel, eu não suporto, mas eu não encontrei ninguém competente que consiga me ajudar a sair do aluguel. Por quê? É porque ela está no faixa 1? E se essa pessoa trabalha ganhando um salário interessante, mas ela não tem uma entrada? Por que, corretor, você não conseguiu ajudar ele ou ela? Complicado, né? Complicado. Existem métodos, metodologia legal que faz com que esse cliente que hoje está descapitalizado, sem entrada, ele ter a entrada dele em pouquíssimo tempo, de uma forma totalmente legal, interessante, mas que faz com que a jornada de compra dele não chegue naquilo que o tradicional chega. O cliente que chega agora vai comprar daqui a 2 anos. Não, muda todo esse jogo muda através de chaves e códigos. Os arquétipos de um corretor de imóvel. Você quer entender? Você que quer migrar para o alto padrão, você que já está no programa, você saiu do programa Minha Casa Minha Vida, já veio para imóvel. A questão de foto, de vídeo, como que eu faço os vídeos legais, como é que eu faço as fotos ficarem bem bacanas, aonde eu tenho que frequentar, qual roupa usar, tudo isso daí a gente vai estar ensinando a você se você necessitar, tá? Mas não se apegue à questão de roupagem, não se apegue nessa questão de cenário em si, mas sim no principal, o que tem aqui. O cliente perguntou, você respondeu. Respondeu, não ocultou informação, traga com essa resposta soluções legais. O que é o errado? É o cliente perguntar, você sabe da resposta e você ficar criando situações para não falar e deixar para falar lá depois que o cliente assinou o contrato. Você, então, não é um profissional. Por que você tem medo de falar a verdade? Fala a verdade. Eu trabalho por indicação. Eu não pego hoje, como o início da carreira eu fazia, uma lista de clientes ficar ligando. Oi, boa tarde, boa noite, eu me chamo fulano, sou corretor de imóvel e tal, você teve interesse em imóvel? Não, isso já passou, isso foi lá atrás. Hoje nós trabalhamos por indicação. Então, se você tem segurança naquilo que você faz e domina tudo, desde questões cartorais, questões de documentação, certidões, todas as etapas, todas, quando eu digo todas, é porque você, por exemplo, o tempo que muitos corretores estão passeando e tal, tá tudo certo. Eu passo estudando, dia, tarde, noite, curto família e tal, tudo mais. Mas só que eu estudo muito. Para ter o que eu tenho de conhecimento, eu estudo muito. Mas isso não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Mas não é por isso que eu estudo. Eu estudo porque eu sei que em algum momento eu vou encontrar alguém que vai fazer perguntas complexas. E eu vou precisar ter isso na ponta da língua. Como não dá para dominar tudo, porque é muito complexo, muito grande, nós precisamos pelo menos ter uma noção e também saber direcionar, saber delegar. Senão você fica sobrecarregado e não consegue fazer nada. Fazer tudo ao mesmo tempo é a mesma coisa que não fazer nada. Então faça com eficiência, mas todos os interstícios que você puder estudar, estude e peça sempre indicação se você tem capacidade para isso, no sentido de que o cliente já pode contar com você. E você que quer comprar, finalizando, se você está em uma cidade específica, procura um corretor da sua cidade
que tenha experiência, que tenha domínio sobre tudo isso que nós falamos aqui, para que você saia talvez do aluguel, ou você faça um investimento. De repente você tem um FGTS parado lá há tanto tempo, você poderia estar comprando um lote hoje. Por exemplo, tem cidade que você compra lotes abaixo de 100 mil e você com aquele FGTS você consegue ir para uma construção, né? Você vai financiar uma construção e vender esse imóvel depois. É um investimento top. Você faz o próprio imóvel se pagar. Existem mecanismos, existem estratégias para que você possa pagar o início, né? Depois o próprio imóvel vai se pagando. Ou seja, você faz um negócio top e recupera um dinheiro violento. Ao invés de esperar aí, sei lá, 15, 20, 30 anos para você começar a performar com patrimônio, em menos aí de repente de 10 anos você está com uma performance patrimonial muito boa e interessante. Ao passo que você pode migrar para imóveis de condomínio e tudo mais, porque você também vai melhorar a sua renda, tá? Se tem dúvidas, você que quer comprar, se você tem dúvidas, você que quer comprar imóvel, casa, vender, você pode entrar aqui no meu Instagram e procurar meu WhatsApp, que nós vamos estar orientando você. Você que é corretor, quer performar, quer fazer, ser entendido, quer compreender mais, você pode entrar no meu WhatsApp e agendar comigo um curso rápido para que você possa ter esse material prático nas suas mãos para você performar aí na tua cidade, tá bom? No mais, que o grande arquiteto do universo possa abençoar você e a sua família e até breve. Lembrando que lá, você pode ir lá no Google, pesquisar lá, tem muito material nosso lá, corretor de imóvel Nilo Deison, e também na página consultor de imóvel Nilo Deison. Ou nas demais páginas que nós temos, que é filósofo Nilo Deison, página poeta Nilo Deison e por aí vai. Escritor, tem material lá para quem gosta de cultura, conhecimento, literatura e tudo mais, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até breve.